Isso aí. Gente, hoje o nosso tema é características do mobilizador. Então a gente vai começar a falar sobre isso. Suzy, eu pensei de fazer uma dinâmica o seguinte, eu acho que você está com as características aí que a gente mais ou menos Sim. deu uma resenhada aí na semana, porque é aquilo que a gente entende pela experiência que a gente tem feito de campo, equipe, ouvindo o pessoal que está trabalhando, a gente conseguiu identificar algumas características muito importantes. Então, eu vou puxar uma, a gente bate o papo, depois você puxa outra e vamos ver se a gente consegue falar de todas. Legal. Vamos ver se dá. Se não der, a gente faz o 2 em outro momento, outro dia, outra hora. Gente, então a primeira característica que a gente quer mencionar aqui, obviamente, novamente, tocando nesse assunto, a gente não quer exaurir aqui o assunto, podem existir outras questões que a gente não vai abordar aqui, isso aqui não é um rol taxativo de informações, mas essas aqui a gente entende que são importantes. Uma, capacidade de comunicação para diferentes públicos. O mobilizador, gente, a mobilizadora precisa ter essa capacidade ou buscar ter. Por quê? Porque você vai falar em diferentes públicos, com diferentes públicos. Você vai falar com o pastor, você vai falar com o líder, você vai falar com o irmão que é um irmão que não está ainda no papel de liderança, ou é um irmão que está ali tão somente congregando na sua igreja ou no espaço onde você está interagindo. E você vai estar falando com missionários, você vai falar com agência. Gente, cada segmento desse, se você pensar bem, você vai perceber que tem um dicionário quase próprio em alguns aspectos. Né? Muitas coisas a gente se encontra, obviamente, porque estamos no mesmo contexto, porém, quando se aprofunda um pouquinho mais, tem coisas que não são compreensíveis assim. E você vai ter que aprender a articular nesse segmento. Você vai falar com o pastor, você precisa ter a linguagem certa para alcançar esse segmento. Se é para a agência, é outro segmento. Se é para o irmão leigo, é um outro segmento. O que é importante é você tem que se conectar com o outro. O mobilizador tem que se conectar. É isso. Não, com certeza, né? Eu acho que é interessante que a gente fala isso no curso, né, do Mobilize, o quanto que é importante a gente trazer uma linguagem que está conectada, não é a nossa linguagem própria, é uma linguagem que a gente está se preocupando com quem está ouvindo a gente. Então, é uma das coisas que a gente mais percebe, né, Felipe, na nossa caminhada, assim, que às vezes a gente traz muito uma linguagem, né, do mundo missionário, né? A gente fala muito de algumas palavras que a gente tende a ouvir muito, né, nesse ambiente, e aí a gente quer falar com quem não está engajado com essas palavras, né, com esse linguajar que parece que distancia mais essas pessoas do que aproxima. Então, na verdade, a nossa preocupação quando a gente está falando aqui de uma boa comunicação, né, essa capacidade de se comunicar, é estar atento a essa pessoa que vai estar nos ouvindo. Não é partir da nossa linguagem comum, né, do que a gente já está ouvindo nesse ambiente, né, missionário. Mas é se preocupar com quem a gente está falando, né? Se é um pastor, se é uma pessoa que não é engajada com nada relacionado com missões, a gente precisa se preocupar com isso, para que a gente faça uma comunicação de forma adequada, né? Para que a gente faça com que quem está nos ouvindo nos entenda, nos compreenda. Então, acho que esse é o ponto, né? Por isso que a gente colocou aqui como uma das características importantes, né? Isso aí. Vai você, Suzy, puxa outro. Então, eu já ia falar sobre essa questão, já que a comunicação é tão importante, né? E a gente se preocupar com quem está, né? Com quem a gente está falando, é muito importante também que a gente possa ser bons ouvintes. E a gente falou isso em alguma live aqui também, né, Felipe? Sobre quanto que é importante a gente não trazer o pronto. Olha, pastor, é isso aqui, a igreja tem que fazer isso, e a gente não ouve. A gente não para escutar o que Deus já está fazendo, né? O que Deus já está falando no coração desse pastor, o quanto Deus já está movendo, talvez, não da maneira como a gente, né, talvez esteja planejando que deveria ser, né? Mas a gente precisa ouvir, precisa entender qual é o tempo daquela igreja, de que maneira, né, esse pastor quer se engajar, quer se envolver com missões. Então, sem querer trazer algo pronto, né, é muito importante que a gente possa ouvir, para que a gente possa, a partir do que a gente ouviu, a gente possa dar os próximos passos, né? Sempre de acordo com esse primeiro
esse primeiro ouvir atento, né? Para que a gente entenda o tempo, o momento da igreja, o que Deus já está falando no coração desse pastor, para a gente ter esse próximo passo alinhado. Certo? É muito importante, gente. Isso parece óbvio, mas é algo dos mais importantes que nós podemos dizer sobre a prática de mobilização, é você aprender a ouvir. A gente tem o costume muito de falar, de trazer algo pronto, de trazer uma percepção e que aquelas pessoas, para nós, ainda não compreendem, nós precisamos revelar aquilo que é o melhor caminho, é a melhor decisão. E aí a gente perde a grande oportunidade de se conectar. Porque você tem que ouvir, para se conectar você tem que ouvir, você tem que perceber, você tem que discernir. A gente já falou disso nas lives anteriores, você vai poder pegar conteúdos mais específicos sobre todos esses termos que eu falei agora, mas ouvir é fundamental, porque senão você não se conecta e aí você não consegue achar, porque às vezes, irmãos, a ferramenta que você quer não é apropriada para agora. Não é. E você está insistindo com essa ferramenta. E aí você perde, às vezes, a oportunidade de criar um outro caminho a partir do que já existe, porque você quer que essa ferramenta se desenvolva na sua igreja. Eu já vi mobilizadores se frustrarem com isso. E aí eles se frustram e acham que estão sendo incompreendidos. Mas em que momento a gente parou para ouvir? Passamos essa reflexão. Bom, próximo ponto é o seguinte. Orar pelos povos menos evangelizados. Isso aí é fundamental, né, irmão? Se a gente está falando de mobilização missionária, a gente está falando de levar o evangelho para os lugares inóspitos, os lugares onde ainda não se ouviu, os lugares onde a igreja ainda é muito frágil, que sozinha não consegue levar o evangelho para todo aquele lugar, para todo aquele povo. Então, orar pelos povos menos evangelizados, ter esse costume de orar, é importante para o mobilizador, é uma característica do mobilizador para missões. Porque como é que você vai envolver alguém, motivar alguém, entusiasmar alguém para se envolver, se você mesmo ainda nem você está envolvido nisso? Então, orar pelos menos evangelizados é importante, é muito importante. Com certeza, né? Eu acho que, e traz um outro ponto, né, Felipe, do quanto que a gente precisa entender que sem oração, a gente falou isso também em uma outra live, né, do quanto que a gente precisa entender que Deus é um Deus que está em missão, né, e a gente precisa estar o tempo todo conectado, né, e que a gente sabe que sem oração, nada é feito. Então, se a gente está aqui se preocupando, né, com mobilizar a igreja brasileira, a gente precisa também orar para que Deus envie, né, trabalhadores, né, tem até um movimento, né? O movimento 10-2, a gente colocar lá o alarmezinho para orar pelos povos menos alcançados. Por quê? Porque a gente precisa ter esse compromisso, né? De estarmos juntos em oração, né? Para que a gente creia que Deus vai estar nos ouvindo e vai estar enviando trabalhadores, né? Então, é fundamental isso, né? A gente ter isso em mente. Quanto que a gente precisa estar em oração. É isso aí. Lucas 10:2. Dê uma olhada lá e coloque no seu relógio. 10:2, tocar o despertador e orar. Orar onde você estiver, que você estiver fazendo. Queridos, eu vou linkar logo numa outra característica. Sus, depois eu deixei duas direto. Que é o apaixonado pela cruz. Vamos lá, gente. Eu pensei em conectar com isso mesmo. Apaixonado pela cruz. A gente está falando de menos evangelizado, então a gente tem que linkar agora com a cruz. Gente, você tem que ser apaixonado pela cruz. Não é só ser convencido e convertido, mas ser apaixonado pela cruz. Porque, irmãos, entenda bem, a gente hoje tem tanta informação em cima da gente todo dia, toda hora. Ele abre rede social, informação do teu bairro, da tua cidade, da pandemia, da política, é tanta coisa, tanta informação, que se você não for um apaixonado pela cruz, você acaba que se desvia do assunto principal. Você acaba olhando um aspecto que não é mais o importante. Eu vou tentar trazer uma questão mais concreta para ficar muito claro no que eu estou dizendo. Por exemplo, a questão de pensamentos que não são iguais em relação à política, em relação
sei lá, a modo de conduzir um trabalho, ou a forma de relacionamento com as pessoas. Enfim, ideias e opiniões diferentes. Isso é secundário, irmãos. Isso precisa ser secundário. Se você não tem a paixão na cruz, e a paixão na cruz te guia, você vai, automaticamente, em algum momento, você vai se deparar com esses problemas e você vai se perder nisso. Não estou dizendo que você não tem que ter a sua opinião. Cada um tem a sua. Mas isso não é a mais importante. Não é. A mais importante é a cruz. Eu creio nisso, né? E a gente precisa ter isso em mente, né, Felipe? Que realmente esse desejo, né? Essa paixão pela cruz tem que ser algo contínuo na nossa vida como mobilizador. Porque senão, assim, diante dos desafios que a gente vai enfrentar e que a gente enfrenta mesmo, a gente desiste, né? E aí, por isso, a gente precisa ter em mente muito por que a gente faz o que a gente faz, né? Por que a gente está aqui, por que a gente mobiliza, né? Então, e aí eu vou trazer um outro ponto que a gente colocou aqui como uma das características, é ser paciente e resiliente. Porque os desafios vão existir, né? A gente vai ver dificuldades no caminho, mas a gente tem que ser paciente e resiliente. E por isso, a gente coloca aqui paciente e resiliente, porque às vezes a gente vai precisar, sabe aquilo de plantar, e aí regar, e aí, graças a Deus, assim, a gente sabe que Deus é o que dá o crescimento, mas a gente precisa fazer esse trabalho, de estar ali regando, de estar ali cultivando aquilo ali. Então tem que ser paciente, né? Tem que ser resiliente. Isso é uma característica muito, muito própria do mobilizador, porque as coisas não são no nosso tempo. Às vezes você está imobilizando a sua igreja e já está desanimado. Fala assim, esse pastor não se envolve, esse pastor não... Mas, gente, é paciência, né? É ter resiliência, é ser contínuo, né? É dedicar tempo em oração por isso. Se você acha que seu pastor não está conectado ainda com isso, ore intencionalmente por isso. Mas seja paciente, seja resiliente, saiba que não é no nosso tempo, não é no nosso, né, Felipe? Não é no nosso plano, não. Vou trazer essa ferramenta que tem tudo a ver, mas não é no nosso tempo, não é com o nosso desejo, a nossa vontade, aquilo que a gente acha que vai fazer todo sentido. Vai ser de acordo com aquilo que Deus for direcionando. E é importantíssimo a gente ter essa paciência, essa resiliência de cultivar, né? De estar ali regando, de estar ali, de alguma maneira, sempre, continuamente fazendo o nosso trabalho para que Deus dê o crescimento. É isso aí. A resiliência, ela é algo que o mobilizador o tempo todo se depara. Você tem que ser resiliente. Porque você, o tempo todo, você vai ter que estar construindo. O mobilizador, ele conecta pessoas, ele conecta ministérios, ele traz as respostas para as demandas. Ele é aquele cara ou aquela moça que percebe qual é a pergunta que está sendo feita e qual é a resposta apropriada para aquela pergunta. E, às vezes, essa pergunta não é feita verbalmente, mas ela é feita a partir da observação do mobilizador e da mobilizadora. Então, o mobilizador e o mobilizador precisa praticar a resiliência, precisa praticar, às vezes, o não, às vezes, o caminho ser impedido, a porta não ser aberta, a repercussão do ato não acontecer, mas ele precisa sempre tentar perceber se a pergunta que está sendo feita está sendo respondida apropriadamente. E se a resposta que você está fazendo está respondendo a pergunta que está sendo feita. O mobilizador precisa trabalhar com isso. Ele trabalha nessa tensão de conexão de pessoas, ministérios. É isso. Suzy, você joga mais uma característica aí, ou duas para você. Com certeza. Eu ia trazer essa questão do sentimento de pertencimento, né? Que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está trazendo. Do quanto que a gente precisa amar a nossa igreja, né? A gente precisa ter esse olhar de alguém que vê o potencial, né? Naquilo que você está ali regando, que você está ali, né? Tá ali cultivando, né? Continuar nesse trabalho aí. Mas a gente precisa ver esse potencial. E eu acho muito legal que no curso do Mobilize a gente fala disso, né? Um pouquinho, né, Felipe? Do quanto que a gente precisa ver potencial, e às vezes não vai ser nas grandes igrejas, gente. Não vai ser nas grandes repercussões de uma ação de mobilização. Às vezes vão ser nas pequenas coisas.
vão ser, às vezes, num diálogo, num café que você marca. É nesse potencial que a gente está colocando aqui, é nesse potencial do relacionamento, né? Do quanto que a gente precisa enxergar esse potencial. Às vezes, você acha que vai ser nas grandes coisas que vai haver mobilização. Mas são nas pequenas ações que você pode fazer que vai gerar relacionamento, que vai ser contínuo, que uma repercussão, vai ter um efeito. É igual a pedrinha, né, que a gente lança no lago, né? Às vezes uma pedrinha muito pequena e ela vai formar ondas. E as ondas vão ser para além daquela onde a pedrinha caiu. Então, às vezes, uma ação que você está fazendo pode ser muito pequena, mas ela pode ter um efeito, né? Ela pode ter uma repercussão importante e que não são nas grandes coisas, não são nos grandes eventos, né, Felipe? Mas é nesse relacionamento, é a gente acreditar que a gente pode ver sim o potencial, mesmo você vendo as dificuldades que existem na sua igreja, pode ter um grande potencial ali. A gente precisa acreditar nisso e saber que são nessas pequenas ações que Deus está movendo. É isso aí. O PR Jovem aqui estava concordando com a gente da questão da resiliência. Com certeza, a resiliência é fundamental na mobilização. Verdade. E o que a Su estava comentando, né, a questão do pertencimento. A gente tem uma facilidade muito grande, isso eu digo com todos nós, de a gente se deparar com um problema, ou se deparar com uma dificuldade, a gente simplesmente se desviar dela e vamos seguir o caminho, alguém vai querer, alguma pessoa, alguma igreja vai se envolver mais. Tá? Mas, na verdade, você tem que entender se, primeiro, Deus te colocou nessa dificuldade, será que Ele está querendo que você seja a resposta dessa dificuldade? Isso é a primeira coisa que só Deus vai poder te responder. Não adianta a gente ficar querendo aqui tentar achar a resposta para você. Agora, não saia correndo da dificuldade, porque a dificuldade vai aparecer. Você está mobilizando, ela vai aparecer, normal. Agora, outra coisa também é o sentimento de pertencer a uma comunidade, pertencer a um grupo. Isso é muito importante. Porque quando a gente pertence a alguém ou alguma coisa, ou a uma comunidade, a gente tem amor por ela, a gente zela por ela, a gente quer que ela se desenvolva, a gente quer que ela alcance o seu pleno potencial. Gente, não existe igreja sem missões. Entenda uma coisa, não existe. Qualquer igreja local, pequena, grande, média, mega church, pequena church, não importa. É igreja, tem envolvimento. É igreja, pode fazer algo dentro daquilo que Deus está fazendo no mundo. E existem ferramentas, existem espaços para você achar respostas de acordo com a tua igreja. Agora, se sinta parte disso. Faça acontecer estando à disposição para que aconteça. É isso? Bom, gente, outra coisa que a gente quer trazer é tenha um plano. A gente está falando aqui, mas vai indo pela corrente, vai percebendo, tal, a coisa toda, parece uma coisa meio que vã, deixa a vida me levar, né? Mas não é isso, não. Não é nada deixa a vida me levar. Tenha um plano. Você precisa saber onde você quer chegar. Agora, construa esse plano e esteja aberto para que esse plano ele possa ser modificado à medida que você vai caminhando. Porque, às vezes, como a gente falou até agora, às vezes as circunstâncias te pedem uma resposta, mas daqui a pouco te pedem outra. Eu já vi, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu não vou dizer qual a igreja aconteceu isso, mas eu vou dar um exemplo. Já vi, por exemplo, um mobilizador fera, uma vez, ele fazer o seguinte: ele pegou um conteúdo de curso de missiologia, e o conteúdo não era profundo, que ele trabalhava em escola bíblica dominical, ele pegou esse conteúdo e ele colocou esse conteúdo dentro do conteúdo maior que tinha da escola bíblica dominical, mas ele colocou conectando com os assuntos. Ele não botou direto classe de missiologia. Ele pegou aquela classe, pegou os assuntos e foi conectando com os assuntos maiores das aulas que seriam ministradas durante o período lá da escola bíblica dominical. Excelente! Foi uma estratégia que Deus deu para ele. A igreja inteira teve acesso a um conteúdo de missiologia, sem entrar numa classe escrita missiologia. Então, pense o que Deus pode fazer. Pense o que você pode realizar. Peça inspiração de Deus. Faça o plano.
esteja aberto para modificá-lo, para aperfeiçoá-lo para caminhar. Com certeza, né, Felipe? Eu acho que assim, isso é um... Oi? Pode falar, Suzy, desculpa. Não, falei que isso Não, vale eu acho também que para a agência, mas depois eu falo isso. Vai lá. vai também pra gente. E aí eu acho que isso traz muito um olhar que eu acho que é fundamental, né? A gente ser flexível, né? Não é que a gente traçou um plano que vai ter que ser daquele jeito, né? A gente vai precisar entender que isso pode, né? Pode seguir caminhos que a gente, né, não tem esse controle. Mas é importante que a gente traça esse plano. Por que a gente está falando do plano, né? Tem o contexto de igreja, de agência, mas para a gente ter algo em mente, para a gente ter um caminho de alguma forma. E aí isso se conecta muito com o que a gente também colocou como uma das características, que é estar bem informado. A gente saber o que existe nesse ambiente, né? Missionário, as ferramentas que estão aí, o que está acontecendo nas agências. A gente estar bem informado é importante para a gente ter um plano bem ali alinhado, de alguma forma, sabendo que isso pode mudar, né? Que Deus ele pode direcionar para outra coisa, mas a gente precisa ter um plano, de alguma forma. A gente saber qual é o caminho que a gente quer traçar. E estar bem informado é muito importante para que a gente consiga ter esse olhar, né? Olha, eu sei que tem isso acontecendo em tal agência, tem esse curso aqui. Então, ter isso tudo, de alguma forma, né? Isso facilita para que a gente tenha esse plano. O que você ia falar da agência? É isso aí. Bem informado é muito importante, estar bem informado. Não falar em relação à agência, porque a agência ela recebe aquele que está querendo se engajar em algum projeto. E se é também a agência, quem está aí, trabalha em agência, está ouvindo essa live agora, trabalha em agência. Se você, irmão, minha irmã, não estiver recebendo esse despertado, esse que quer se envolver, se engajar com o projeto da tua agência, se você não está preparado, não tem um plano para ele não vai ficar. Ele não vai. E assim, a maioria, irmãos, assim, existem, obviamente, alguns que chegam com aquele entusiasmo enorme e tal, mas aí depois percebem e aí vai enfraquecendo. Mas, cara, existem muitos que não são. Existem muitos que não é a questão da resposta rápida, do engajamento imediato, mas é a questão dele perceber que ele está sendo conduzido por um plano, existe um processo caminhando. Então, tenha um plano, seja na mobilização da igreja, seja na mobilização da pessoa, do candidato. Tem um plano para isso, né? Queridos, a gente vai falar aqui a gente ia falar de valores no ano passado, não deu tempo. Então, está acabando o nosso tempo, então eu vou puxar um dos valores da mobilização, e a gente tenta fazer isso uma vez, toda vez, no finalzinho, pelo menos trazer um que a gente gosta de abordar. Um dos valores que a gente precisa lembrar na mobilização, lembrando, princípios e valores, o que são? São aquilo que nos ajuda a nos manter no foco. É aquilo que nos ajuda a perceber se estamos realmente andando por onde deveríamos, ou se estamos perdendo tempo com coisas que não são importantes ou não têm a ver com o papel que a gente está fazendo de mobilização. Então, um valor, dependência de Deus. Dependa de Deus. A gente já falou disso várias vezes e vamos continuar falando, porque assim, a mobilização não é oba-oba. Mobilização missionária não é oba-oba. Não é ativismo, não é fazer algo. É, antes de tudo, depender do Senhor da missão. Então, dependa. Ele tem um controle. Eu e você, não temos. Pode ser que a gente tenha que mudar, pode ser que a gente tenha que melhorar o plano, pode ser que a gente tenha que trazer uma ferramenta ou descobrir uma resposta. Lembra da resposta que eu falei agora há pouco? Buscar uma resposta que a gente ainda não sabe qual é, mas a gente tem que buscar para a pergunta que está sendo feita. A gente tem que se adaptar. Agora, o Senhor da missão, ele sabe exatamente o que está acontecendo, onde vai chegar. Então, dependa dele. É isso? Acho que a Suzy congelou aí, gente. Então, depende. Tá me ouvindo, Suzy? Agora voltou. Minha internet. Não, você congelou. Deu uma osciladinha aqui. Mas eu acho que esse valor é fundamental, Felipe. Depender de Deus eu acho que assim, é crucial para quem é mobilizador, porque não está sob o nosso controle.
A gente precisa depender do Senhor e saber que é Ele que conduz, é Ele que direciona. Ele é o Deus da missão. Ele já está mobilizando antes da gente mobilizar. Então, a gente precisa depender dele, né? A gente precisa estar atento a compreender o que Ele quer de nós, de que forma Ele está nos conduzindo, Ele está nos dirigindo, de que forma Ele vai fazer a gente mudar o plano de alguma maneira. Então, a gente precisa depender dele. Como, assim, como um primeiro valor, assim, é fundamental a gente realmente trazer isso, assim, dependência de Deus. É isso aí. Gente, boa noite aí, pessoal, dando boa noite, galera. Como vocês chegaram aí? Pegaram um pedaço aí, pelo menos. Muito bom tê-los aí. Gente, a gente vai estar terminando aí, já estamos nos finais, nos finalmente. Eu quero deixar para vocês o desafio de vocês, novamente falando, se conectem à Rede Mobilize, se conectem a essa ferramenta onde tem muitos mobilizadores conectados, onde a gente quer trocar ideia com vocês. Se você tem sugestão de assuntos que você queira abordar, que a gente aborde aqui nas conversas de segunda, coloca aí, coloca que a gente vai tentar integrar de alguma maneira, ou se não for o tema, a gente integra num dos temas que a gente for tratar. Conecte-se à nossa página da Missão Evangélica Base, a gente vai estar lançando brevemente muita coisa ali de treinamento que você vai poder fazer sozinho, fazer com o grupo da tua igreja, levar para pessoas que você conhece, que querem se aprofundar em mobilização missionária. Então, você tem dois desafios aí. Se conectar à Rede Mobilize, pode ser pelo WhatsApp ou Telegram. No Telegram é só você procurar o canal lá, Rede Mobilize, e você se conectar à nossa página do Instagram da Missão Evangélica Base. Bom, entra lá, interage com a gente. Em breve a gente vai estar falando mais coisas aí. Semana que vem a gente vai estar junto de novo, às 8 da noite. Tá bom? Despede aí, Suzy, que eu vou terminar, que a vez passada você não despediu. Gente, boa noite para vocês. A gente espera vocês na próxima live na semana que vem. A gente quer ter esse espaço aqui para poder trazer esse diálogo sobre mobilização com vocês e se conectem à Rede Mobilize. Isso aí. Deus abençoe. Beijo. Tchau. Tchau.